Existe uma ritmicidade durante a gestação? Acho que essa questão ela é importante. Então, vamos olhar o seguinte. Né? Então, a gente tem que olhar, primeiro, a ritmicidade na mulher, quando ela está grávida, né? E a outra é a ritmicidade do feto. Então, eu tenho a ritmicidade da mulher e a ritmicidade do feto. Ritmicidade circadiana nas duas condições. Isso é importante para a gente poder entender algo que é o quê? A sincronização mãe e feto. E a primeira provocação que eu faço é importante, né, tem uma importância a ritmicidade circadiana, ser estável durante a gravidez. Por quê? Porque nós sabemos que, nós já discutimos isso anteriormente, que a estabilidade da ritmicidade circadiana, o processo ter um ritmo, isso implica um maior equilíbrio do meio interno. As oscilações são fundamentais. Mas, durante, né, aqui eu tenho um exemplo de uma mulher grávida, você tem algumas causas que podem perturbar a ritmicidade circadiana durante a gravidez. Como, por exemplo, o trabalho em turno. Nós vamos ter uma aula sobre o trabalho em turno. As viagens transmeridianas, jet lag, também vamos ter uma aula sobre isso. Porque há distúrbios da ritmicidade circadiana, né, como atraso e avanço de fase, isso tudo pode, né, prejudicar a gravidez. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês, que tanto, né, quando a gente faz uma avaliação da gravidez e que tem perturbação da ritmicidade circadiana, tem vários trabalhos já mostrando, né, que isto, né, a perturbação da ritmicidade circadiana, em trabalho em turno, ou em viagem transmeridiana, ou atraso e avanço de fase, podem ser, né, fatores que contribuem, por exemplo, né, com o parto precoce. Né? E isso é importante a gente saber, que isso pode prejudicar, né, a vida, né, da criança. E, além disso, né, essas alterações circadianas em mulheres que têm alterações de pressão arterial pode provocar uma hipertensão logo imediatamente após o parto, que a gente chama de eclâmpsia, né, e isso ter prejuízo. Né? E é claro que também a insônia, né, também é algo que prejudica muito, né, esta relação mãe-feto, porque aí a insônia vai promover uma alteração da ritmicidade circadiana. E aí uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, né, de vocês, como evitar, né, essa perturbação da ritmicidade circadiana. Além de ter que evitar essas condições, né, o trabalho em turno, as viagens transmeridianas, etc., né, mas uma das causas é a pouca exposição aos sincronizadores. Aqui nesta figura, eu estou mostrando um exemplo, né, de uma mulher, aqui de frente, né, a uma janela que tem luz. Então, a mulher grávida ela deve, né, se expor aos estímulos sincronizadores. Quem são esses estímulos sincronizadores? É claro, o claro escuro. Então, tem que se expor à luz, principalmente à luz ambiental, durante o dia. Evitar a luz intensa, né, ou luz de celulares, né, à noite. Claro, fazer alimentação regular também promove a sincronização. Fazer atividade física também promove a sincronização. Ok? Professor, Diga. essas perturbações podem trazer algum defeito para o feto, assim, para o seu desenvolvimento? Olha, o defeito genético não, o que ela pode é alterar o desenvolvimento. Né? Então, aqui eu tenho, né, veja, durante a fase, né, então, assim, esses primeiros 100 dias eles são fundamentais, por exemplo, para o amadurecimento do sistema nervoso e outros aspectos. Então, alterações nesta fase aqui pode, né, retardar o amadurecimento, certo? E esse retardamento do amadurecimento, né, pode prejudicar o feto na hora do nascimento. Certo? Então, assim, o feto nasce, né, ou seja, a criança nasce, mas não com o desenvolvimento, né, completo. Né? E aí ele acaba precisando, né, de suporte neonatológico, ele pode precisar ir para uma UTI, para uma incubadora ou para um respirador artificial e etc. Isso no feto. E na mãe, né, o que pode provocar, né, é o início do trabalho de parto precoce. Então, ou seja, ele pode retardar o desenvolvimento do feto, ou ele pode fazer com que o nascimento seja mais precoce por efeito na mãe. Então, são os dois efeitos. Essas duas coisas contribuem, né, com o nascimento, né, fora do tempo, né, com o tempo mais curto. E aí, a sorte nossa hoje que nós temos uma infraestrutura,
né, que garante, né, a qualidade de tratamento. Mas, né, isso, né, pode provocar algumas lesões, né, e pode ser, né, permanentes, né? Mas, tendo cuidados médicos, a gente consegue, né, garantir que tenha uma boa sobrevida, né, dos fetos, né, prematuros hoje. Mas alterações genéticas em si, não tem nenhuma evidência que isso ocorra. Que a gente tem evidência que pode ter exatamente isso. Ou, né, o parto prematuro por causa da mãe, né, ou seja, estimula o trabalho de parto, né, ou, né, atrasa, né, o desenvolvimento fetal. Certo? E a outra questão é o ambiente uterino. Né? Como é que você vai, né, ter esse, né, o desenvolvimento uterino? Então, aqui eu tenho algumas questões importantes, que eu tenho o desenvolvimento, que a gente vai chamar do marca-passo, né, do oscilador, né? Eu vou ter também a formação das vias aferentes, né, e o desenvolvimento das conexões eferentes, ou seja, né, a própria estrutura que nós vamos chamar de marca-passo, oscilador circadiano, as conexões que vão chegar até ele e as conexões que saem dele, né, para os órgãos efetuantes. Né? A questão que você já tem, né, alguns dados que você tem uma maturação importante, né, do sistema de temporização circadiana durante o desenvolvimento. Esse trabalho, né, aqui da Vânia Carmona Alcocer, né, publicado, né, em 2018 no Journal Neuroscience, é um trabalho bastante interessante. É um trabalho, né, com modelos animais, né, isso com roedores. Então, o que a gente está, né, mostrando aqui que é o seguinte. Então, o indivíduo nasce, né? Então, aqui são períodos, quando a gente fala E13, né, é o período embrionário, né, que é o 13º dia embrionário, aqui é o 14º e meio, aqui é o 15º, 17º. Aqui, P2, né, é o 2º dia pós-natal. Então, o que a gente tem? Nessa figura aqui, né, na verdade, eles fizeram, né, um estudo em que eles pegavam, tiravam, né, os filhotes, né, os embriões, né, aqui nesta fase, né, e eles tinham, né, a capacidade de medir a atividade neuronal dos núcleos supraquiasmáticos. Certo? Então, aqui tem um embrião pequenininho, você vai lá, né, faz a cirurgia na mãe, tira, né, o embrião, coloca ele numa condição em que você vai estudar, né, o desenvolvimento embrionário fora do útero, vendo a atividade dos neurônios. Então, você pega esses neurônios, tira e vai olhar se eles funcionam. Então, aqui, quando você pega a 13ª, né, o 13º dia e meio, né, você não tem nenhum ritmo. Aqui no 14º e meio, um dia, né, de desenvolvimento embrionário, para um rato, ele é pequeno, né, tempo, né, de desenvolvimento é muito curto, né, menos de um mês. Né? Então, o que é que ocorre? Você já começa a ter uma ritmicidade, o ritmo já começa a aparecer atividade neuronal. Né? Aqui aqui é a atividade fora do núcleo supraquiasmático, aqui dentro do núcleo supraquiasmático. Aqui, por exemplo, já no 15º dia embrionário, você tem um ritmo bastante grande. Né? No 17º, esse ritmo ele é maior ainda, olha a amplitude, é importante. Né? E aqui a gente já vê, no período pós-natal, esse ritmo acontecendo, a partir do 2º dia pós-natal, né, bastante claro. Aqui o que a gente vê assim, é o percentual de neurônios no núcleo supraquiasmático que representa o ritmo, porque aqui são estudos que você consegue individualizar cada célula específica. Então, se você pegar os neurônios de um feto, né, de 13 dias e meio de gestação de um roedor, né, nenhum desses neurônios vai apresentar ritmicidade. Se você pega no 14º, né, e meio, né, você vai ter, né, aproximadamente quase a metade dos neurônios já expressando uma ritmicidade circadiana. Já a partir do 15º é quase 100%. 17º dia, né, é 100% dos neurônios apresentam, né, a ritmicidade. Aqui a gente tem a média do período, a gente vê que o período ele já nasce bem bastante, né, estabelecido, ele muda muito pouco, embora ele se prolongue um pouquinho após o nascimento. E aqui é a fase alfa, que é essa fase aqui ativa, né? Ele tem muito maior aqui no início, depois ele cai um pouquinho, né, porque ele fica um ritmo mais consolidado. Tá? Então, o que é que isso mostra? Mostra que mesmo durante o desenvolvimento embrionário, né, os neurônios do núcleo supraquiasmático ele já se desenvolvem como oscilador. Então, a propriedade de gerar o ritmo circadiano dos neurônios individualmente,
né, já acontece. Então, se eu olho, né, ao longo do tempo, né, vendo, por exemplo, a expressão dos genes, né, relacionados à ritmicidade circadiana, né, o que a gente vê? Então, aqui eu tenho uma concentração, né, de expressão de gene, né? E aqui eu tenho uma fase de fertilização, a gestação até o nascimento. Então, durante, né, a gestação, você tem a expressão dos genes e depois você começa a expressar esses genes de uma forma oscilatória, periódica, com um ritmo circadiano. Isso é claro que são os dados de Roy. Então, isso aqui é uma síntese, né, do que a gente viu, né, naquela figura anterior, sendo aqui apenas um diagrama. Então, isso é importante a gente avaliar. Então, a grande questão é, quando é que os núcleos supraquiasmáticos, né, ou seja, esses neurônios lá, eles já estão funcionando? Então, e vão poder garantir que eu tenho um ritmo de atividade de repouso, a frequência cardíaca, a produção de urina e etc. Então, tem vários trabalhos, né, que mostram, por exemplo, uma oscilação já no corpo, né, do feto, variando a frequência cardíaca variando ao longo do dia. Nos humanos, a gente sabe que os núcleos supraquiasmáticos já estão formados a partir da 18ª semana, né, e, inclusive, nesta época, eles já têm receptores para melatonina. E aí, uma coisa importante, né, é os níveis de melatonina. Então, aqui, olha, eu tenho os níveis de melatonina materna. O que a gente tem observado, né, o que tem dado na literatura, esse trabalho do Harvey, que é um pesquisador americano que estuda muito melatonina, né, pineal, ele tem demonstrado que durante, né, a gravidez, esse aqui é o nível de melatonina da mãe. Então, ela oscila, né, ela tem maior liberação durante a fase escura, então ela aumenta os picos, a amplitude dos níveis de melatonina aumenta durante, né, a gravidez. E veja que essa melatonina ela tem a capacidade de atravessar a placenta, né, e está lá sincronizando o feto. E após o parto, esses níveis de melatonina caem e voltam, né, ao padrão normal do adulto. Mas durante a gravidez isso aumenta. Então, essa grande oscilação aqui, com certeza, está promovendo uma sincronização do feto. Agora, se eu tenho uma perturbação do sono, por causa do trabalho em turno, ou por uma exposição à luz intensa à noite, esse nível de melatonina aqui vai reduzir. E a gente tem que tomar muita atenção com isso, porque se isso aqui se reduz, né, não vou ter a sincronização fetal, e essa sincronização fetal é importante. Então, a pergunta que a gente fez, existe uma ritmicidade durante a gestação? A resposta, é claro, é sim, existe uma ritmicidade. Os neurônios dos núcleos supraquiasmáticos já são capazes de gerar uma ritmicidade circadiana individual, né? As células dos tecidos periféricos também elas já possuem a capacidade de gerar um ritmo circadiano. O que não existe ainda é o acoplamento, um amadurecimento do acoplamento entre os neurônios do núcleo supraquiasmático e entre os núcleos supraquiasmáticos do feto e, né, as células periféricas que funcionam como oscilador. Tá? Então, ao nascimento, né, você já tem os osciladores, mas você não tem um acoplamento entre eles. Então, isso aqui é na fase imatura, né, o núcleo supraquiasmático não tem ainda, os neurônios individualmente expressam ritmo, mas não como, né, um coletivo. Pós-amadurecimento, esse acoplamento é que vai se consolidar e a consolidação desse, né, amadurecimento do acoplamento dos neurônios entre os neurônios do núcleo supraquiasmático é que vai permitir a geração da ritmicidade circadiana, né, no início.